E agora, meus caros alunos, olha aí, eu falei que a gente voltaria para fazer um comentário sobre que a revisão desta aula de número 13, que vocês aprenderam sobre quê? Sobre balanceamento das reações químicas, né? Sobre estequiometria. Enfim, vamos lá na tela agora. Aqui nós temos o balanceamento das reações químicas. E aí, por que fazer o balanceamento das reações químicas? Para que toda reação química, ela, se estabeleça, siga o que estabelece a lei da conservação da massa, a lei das proporções definidas e também as proporções atômicas, como sendo a lei de conservação da massa diz que essa lei indica que a soma das massas de todos os reagentes deve ser sempre igual à soma das massas de todos os produtos. Isso aqui foi o que estabeleceu o grande cientista Lavoisier, onde afirmava que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Em seguida vem a lei das proporções definidas. Exatamente aqui o cientista Proust, onde ele diz que os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com seus respectivos reagentes. E quanto à proporção atômica? Nós sabemos que os coeficientes estequiométricos, lógico, aqueles números que antecedem a fórmula das substâncias, então eles devem satisfazer as atomicidades das moléculas de ambos os lados da equação, seja reagentes, sejam produtos, isto é, fazer com que os átomos, dos reagentes que estão no produto dos elementos químicos permaneçam os mesmos, porque se você não balancear, essas quantidades vão ser diferentes, tá bom? E ainda temos aqui exemplo como a reação química da água, onde H2 mais O2 forma H2O. Existem 2 hidrogênios no reagente, existe 2 no produto. Existe 2 oxigênios no reagente, mas apenas 1 no produto. Então, essa equação não está balanceada. E aí, a partir do momento que hidrogênio, você tem 2 no reagente e 2 no produto. Quando você colocou o oxigênio, ele tem 2 no reagente e 1 no produto, você colocou um 2, o coeficiente, para quê? Para fazer com que a quantidade de oxigênio no produto seja igual à quantidade no reagente. E assim dizemos que a equação está balanceada. E garantindo também a proporção, onde nós temos 2 para 1 para 2, significa dizer, a cada 2 moléculas de água reage com 1 de oxigênio para formar 2 de água. E aí, o número de hidrogênio no reagente é 4, no produto 4. Oxigênio, 2, oxigênio, 2. E aí, assim, olha lá, o roteiro para que você tenha sucesso no balanceamento de reação química diz o seguinte: primeiro, procurar um elemento que se apresenta apenas no reagente e apenas no produto. 2, determinar os coeficientes das substâncias a que esse elemento pertence, igualando seu número de átomos. E 3, partindo-se do par de coeficientes dados inicialmente, vamos igualar o número de átomos dos demais elementos e assim encontrar os coeficientes restantes. Meu caro aluno, você do primeiro ano, olha aí, diante dessa retrospectiva dos conhecimentos que adquiriu nessa aula de número 13, só desejamos sucesso para você na sua atividade de sala. Vai lá? Então, boa atividade para você, meu aluno. E agora, com certeza, você quer saber
se acertou ou se errou as questões da atividade, não é isso? Então fica naquela explicativa. Por mais que você saiba que acertou, você só quer confirmar. E aquele que por acaso resolveu a questão e está em dúvida, pode aguardar que então faremos um comentário detalhadamente. Se ligue na tela, vamos lá? Então aqui, tirando dúvida na resolução da atividade de sala, nós temos o seguinte, olha aí. Olha aí. Aquecido a uma temperatura de 800 graus Celsius, o carbonato de cálcio, ok? O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, ele decompõe-se em óxido de cálcio, que é conhecido como calvígene, também liberando gás carbônico. A equação corretamente balanceada, que corresponde a esse fenômeno descrito, é, lembrando, Ca, metal cálcio, que é o metal alcalino terrose, é o metal da tabela periódica. Então, o que é que acontece? Letra A, CaCO3 vai formar CaO mais CO2. Será que está balanceada? Olha lá, hein? B, CaC2 formando CO2 mais CO. Está balanceado? Letra C, CaCO3 produzindo CaO mais CO2. D, CaCO3 produzindo CaO mais O2. Ou letra E, CaCO3 produzindo Ca mais C mais O3. E aí, meu caro aluno, de quais, lembre que, olha aí, o que significa que uma reação está balanceada? É que a quantidade de átomos do mesmo elemento químico esteja iguais nos reagentes e no produto. Então, é só verificar cada um que você vai ver se realmente... E outra coisa, hein? Olha lá o que aconteceu. Não é que é somente a quantidade, saber se as substâncias são essas mesmas, olha aí. O carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio e CO2. Por que a resposta certa é a letra C? CaCO3, carbonato de cálcio. Calvígene é um óxido de cálcio e CO2 liberado. A quantidade de cálcio no reagente produto, 1, carbono 1, e oxigênio, CaO1O e O2. Então, CO2 e forma 3 oxigênio. Mas, professor, por que não é a letra E? Aí eu diria, não é a letra E, porque a substância, o cal não é que forma, é, olha aí, óxido de cálcio. E aqui eu tenho cálcio e tenho carbono separadamente e ainda ozônio. Apesar das quantidades de átomos de carbono, oxigênio e cálcio serem iguais, mas não representa as substâncias mencionadas no enunciado, onde dizia que o carbonato de cálcio é o CaCO3. Em alto forno, a 800 graus Celsius, ele se decompõe em CaO e CO2. Então, primeiro tem que saber se a equação está correta, se representa a verdadeira reação química que se quer, e depois contabilizar os átomos dos elementos químicos no reagente produto para saber se está balanceado. Então, na letra E, você tinha as quantidades apenas, mas as substâncias que formavam não eram as substâncias indicadas no enunciado. E aí eu acho que alguém assinalou a letra E, mas esqueceu de observar o que estava no enunciado. Então, isso aqui, olha só, é uma questão que não é pegadinha, ó, foi aplicada lá pela Mackenzie São Paulo, né? Uma grande instituição. E, portanto, para você, meu aluno, ter certeza sobre equação química, reação química e balanceamento de reação química. Vamos lá agora? O comentário diz, o cálcio é um metal alcalino terrose e para ter estabilidade o cálcio precisa 2 elétrons
que é a carga do oxigênio. Sendo assim, o átomo de cálcio se liga a um átomo de oxigênio e o composto formado é CaO, que é o cal-viva. O outro produto é o CO2. Ambos são formados por carbonato de cálcio. Colocando então a equação, olha aí. Então nós temos exatamente a equação que corresponde conforme o balanceamento. E aí, agora partindo para a segunda questão, digamos o seguinte. Toda reação de combustão envolve a presença de gás oxigênio, que é o carburante, aquele que alimenta, ok, a queima. E também o combustível, que é o queimado. Quando o combustível é um composto orgânico, a reação completa sempre produz gás carbônico e água. Abaixo temos a equação química que representa a reação de combustão completa do gás metano. É o menor hidrocarboneto. CH4, gasoso, reagindo com O2 gasoso, formando CO2 e água. Consequentemente, e energia, né? Porque a energia, se tem a queima, você tem energia liberada. Indique a alternativa que traz os menores coeficientes que torna essa equação corretamente balanceada. Olha aí, você tem quantos reagentes? 2. Quantos produtos? 2. Então, significa dizer que você tem 4 números a ser atribuídos como coeficientes, não é isso? Então, para o quê? Para o quê? Para garantir que a reação esteja balanceada, porque agora você tem, olha, um carbono no reagente e um carbono no produto. Você tem 4 hidrogênios no reagente, mas você só tem 2 hidrogênios no produto. Você tem oxigênio 2 no reagente e no produto você tem 3. Não está balanceada. E ao balancear, quais são os coeficientes que realmente você vai adquirir para as quantidades de CH4, O2, CO2 e água? Letra A. Será que é 1 meio, 1 meio e 1? B. 1, 2, 1, 4. C. 2, 1, 1, 2. D. 1, 2, 1, 2. E. 13. 13 meios. 13 meios ou 6. E aí, qual, meu caro aluno, que você marcou? Então, olha aí, parabéns se você assinalou. A letra D, olha aí. Um carbono, oxigênio 2. Então, 2 vezes 2, 4. Aí você vai ver lá, e 2 na água, para poder fazer o quê? Ficar com 2 oxigênio também. Então, olha aí, e consequentemente, 4 hidrogênio. Vamos no comentário? Observando a equação, podemos concluir que a quantidade de oxigênio não está proporcional dos dois lados. É isso aí. Olha aí. Então, o que que acontece? Hidrogênio, eu tenho 4. Mas hidrogênio eu tinha 2. Então, eu coloquei o 2 antes da água. Fiquei com 4. Oxigênio, o que que aconteceu? Como eu coloquei o 2 antes da água, ficou com 2. Que 2 vezes 1, 2. E tem o 2 do carbono, do CO2. Oxigênio com 2 do CO2 com 2 na água, tem 4. Por isso que aqui, no reagente, eu coloquei o coeficiente 2 para garantir um total de 4 nos reagentes, 4 no produto. Então, olha aí. E o carbono permanece com um no reagente e um no produto. Então, esses coeficientes são exatamente 1, 2, 1 e 2, atendendo a alternativa C e garantindo uma reação devidamente balanceada. Vamos lá, então, agora? Se ligue no Enem, porque nessa questão de número 3, olha só, existem 3 equações químicas, hein? Então, considere as equações. 1, Al2O3 mais HCl, formando a LCl3 mais água. 2, SO2 mais NaOH, formando N2CO3, Na2CO3, mais água. 3, BaO4,
reagindo com HNO3, formando BaNO3,2 mais H2O mais O2. Bom, nessa sequência, considerando as equações 1, 2 e 3, a sequência correta dos coeficientes dos reagentes e produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas equações é... Será que a letra é? A. Você assinalou a letra B? C. Você assinalou a letra D? Ou a letra E? Então, veja bem, você tem na equação 1, você tem dois reagentes formando dois produtos diferentes. Na equação 2, você tem duas substâncias reagentes formando duas substâncias produtos diferentes. E na 3, você tem duas substâncias reagentes formando três substâncias diferentes. E aí, com certeza, né? Você assinalou para esta questão a alternativa qual? Então, vamos lá, então. A alternativa é, os coeficientes para a questão 1, a equação 1 é 1, 6, 2 e 3. Para 2, 1, 2, 1 e 1. E para 3, 1, 2, 1, 1 e 1. Se foi essa a alternativa que você assinalou, parabéns, meu grande aluno, parabéns, meu caro aluno, sucesso, porque ó, você realmente, em reações químicas, você vai ter muita facilidade, tá bom? E se você, por acaso, esqueceu, e aí vamos agora partir para o comentário. Vamos lá, então, olha aí, ó. A alternativa é, na questão 1, olha, 1, alumínio 2, 2 no produto, alumínio, hidrogênio só tinha 1 no reagente, quando colocou 3 na água, ficou 6 também. E o oxigênio, agora você tem o quê? 3 e 3. Na 2, o que acontece? Você tinha 2 Na2 no produto, por isso que colocou 2 Na2 no reagente. Aí você tem os hidrogênios, que agora com NaOH com 2, você ficou com 2, e na água você tem 2 também. Oxigênio, agora você tem 2, com mais 2 do NaOH dá 4, e no produto 3 e 1, 4. Que lindo, hein? O enxofre permanece com 1 no reagente produto, está balanceada. Na equação 3, o bário, que é o Ba, tem 1, então permaneceu com 1 no reagente produto, né? Com relação ao hidrogênio, eu tenho o quê? O hidrogênio, eu tinha 2 na água. Então, por isso que colocou 2 antes do HNO3. Só que quando colocou os 2 antes do HNO3, então eu fiquei com 6 oxigênio mais 4 do BaO. Agora dá 10. E no produto eu tenho NO3, eu 3 vezes 2, 6 oxigênio, mais 2 de H2O, 8, mais 2, 10. Assim satisfazendo a resposta correta dessa terceira questão. E aí, meu caro aluno? Olha só, hein? Lembrando que as reações químicas, nos conhecimentos de químicas, quando você se encontra agora no primeiro ano, a primeira série, no segundo ou no terceiro, sempre você vai conviver com os conhecimentos de reações químicas e, consequentemente, com balanceamento de reações químicas para quantificar as quantidades de reagente ou produto envolvido numa reação. Então, aí, ó, muito legal a sua participação, ok? Mas, olha aí, fique ligado, porque teremos ainda mais aula pela frente, com muitos conhecimentos de química para você crescer, ok? Intelectualmente, e aí dominar outros conteúdos. Um grande abraço, meu caro.